para as pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, antes da sua ida definitiva para o céu, e aí agora só quando voltar, as últimas palavras dele foram as seguintes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavras duras, e Jesus é tão bonzinho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é por acaso que a Bíblia fala criatura, porque todos são criados por Deus, todos são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Eu lembro que eu cresci ouvindo que Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai de todos, mas não é. Todos são criaturas de Deus, e Deus ama as criaturas, muito. Então Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Na nossa versão em português está escrito evangelho, mas evangelios em grego, isso foi escrito em grego, evangelios quer dizer boas novas. Então, na verdade, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai as boas novas a toda criatura. Por que são boas novas? Porque quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma boa nova, uma boa notícia. Quem crer nessa palavra, nesse evangelho, será salvo. Mas quem não crer será condenado. E eu tenho convicção, eu posso dizer a você, a minha convicção é que quando Jesus diz quem não crer será condenado, não está ainda condenado à morte eterna, não está ainda condenado à perdição, ao inferno, mas está condenado ao julgamento, ao juízo final. Porque Jesus disse, em verdade vos digo que quem crer em mim não entra em juízo. Uma outra versão da Bíblia fala, quem crê em mim não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqueles que ouvem o evangelho, ouvem essa palavra e creem, já estão salvos. Quem não crer, vai para julgamento, vai para o juízo final. E ele ainda diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. E aí vem algumas coisas loucas. É por isso que a Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. E Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É tudo loucura, não é? Eu, quando era um jovem bem racional, eu achava tudo isso muito loucura. Então isso se enquadra bem quando ele fala que essa palavra é loucura para os que se perdem. Então a palavra bem singela que Deus me deu para compartilhar com você hoje é a respeito do evangelho e a salvação. As boas novas e a salvação. Na verdade, as boas novas são a respeito da salvação. Por isso que Jesus fala, ide por todo mundo, pregue as boas novas, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus está falando sobre salvação do quê, irmão? Ele está falando sobre vida eterna ou morte eterna. A Bíblia é um livro muito sério. É assunto de vida ou morte. Geralmente o ser humano só pensa na morte quando a morte está muito perto dele.
quando a gente mesmo quase passa pela morte, como eu quase passei, ou quando alguém muito próximo de você é levado pela morte. A Bíblia trata disso, é um assunto de vida ou morte. Eu quero pedir para você abrir a palavra em João, capítulo 17. João 17, do 1 ao 3. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, João 17, 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Jesus estava fazendo a última oração e logo ele vai a caminho da cruz. É chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus tem poder para dar a vida eterna. E a vida eterna é esta, disse ele, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não se engane, não deixe ninguém te enganar. Jesus declarou, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu cresci ouvindo uma mentira de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma afronta à Bíblia. E a partir do momento que eu decidi fazer da Bíblia o meu prumo, então eu percebo que eu acreditava numa mentira. Todos os caminhos não levam a Deus. Só Jesus Cristo leva a Deus. A vida eterna é crer em Deus, Pai de Jesus Cristo, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Isso é vida eterna. E aqui no verso 8, Jesus diz assim, porque eu lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém? Jesus fala, Pai, eu lhes dei, para os discípulos, eu lhes dei as palavras que o Senhor me deu, e eles creram, eles receberam, eles creram que eu vim de ti, e creram que o Senhor me enviou. Então, a palavra do Senhor diz assim, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Quando? Quando você ouve a palavra do Senhor, dada por Jesus Cristo, crê nessa palavra, recebe Jesus Cristo. Então João 1,12 declara isso. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já reparou que algumas pessoas dá a impressão que apanham da vida? Não dá a impressão que tem pessoas que sofrem da vida? Que à medida que o tempo passa, parece que a pessoa vai sendo mais e mais judiada. Às vezes você encontra alguma pessoa que foi seu amigo de infância e você fala, meu Deus, como ele está judiado, está sofrido. Tem algumas coisas importantes que a gente tem que pontuar. O Senhor Jesus Cristo disse que este mundo jaz no maligno. Este mundo está assentado, está deitado sobre o maligno. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele disse, eu não sou deste mundo. Então, não adianta uma pessoa ser boazinha, culta, nascer num berço rico. Ele pode apanhar muito da vida. Porque quem governa esse mundo aqui é Satanás. Agora, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor, quem recebe as boas novas e crê nas boas novas, como eu acreditei quando eu tinha 20 anos de idade, então você se torna filho de Deus.
Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Entenda isso. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Você pode chamar Deus de Pai. Todo mundo fala, mas Jesus que ensinou o Pai Nosso. Foi mesmo. Jesus ensinou a oração de Pai Nosso para quem? Para as multidões? Para os seus discípulos. Jesus falou, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Aleluia. E por isso então que a palavra fala que quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão aqueles que crerem, porque você se torna filho de Deus e os sinais começam a te seguir. E não quer dizer que você não vai ter problemas na vida, isso que às vezes faz algumas pessoas se afastarem do Evangelho e de Jesus. Jesus nunca prometeu, nunca afirmou que a gente não vai ter problemas, pelo contrário. Ele falou, neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições, ainda bem que a gente está de passagem aqui. Amém? Mas ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com você todos os dias. Ele não prometeu que eu não teria dificuldades, lutas, aflições. Ele me avisou que eu teria, mas ele falou, Alexandre, mas eu vou estar com você todos os dias. Eu vou estar junto. E eu vou estar intercedendo junto ao Pai por você. Isso está na Bíblia. Porque você é filho. Amém? E eu pude perceber isso em momentos difíceis da minha vida. Muito difíceis. Coisas que teriam levado pessoas à depressão, à revolta. Muitas vezes eu sofri traições. Pelo chamado de Deus para a minha vida, Ele me chamou para ser pastor. Então, desde muito cedo, eu não vivo só a minha vida, eu vivo a sua também. Sabe? Eu vivo a sua vida também. Os meus sonhos não são só meus, os meus planos não são só meus, são os planos de Deus, da casa do Senhor. Seguramente, 3/4 das viagens que eu já fiz até hoje não foram minhas e da minha família. 75% das minhas viagens foram para Deus. Seguramente, 70% do meu tempo ou mais foi para as coisas de Deus, na casa de Deus. Eu vivo a sua vida também. Mas eu tenho vida abundante. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. E eu pude ver isso. Muitas vezes. Quando eu perdi a minha mãe, eu senti o Espírito Santo chegando, me abraçando, falando, eu estou com você, calma. Quando eu tive um infarto e fiquei naqueles dias entre a vida e a morte, eu sentia Ele ali comigo. Calma, eu estou com você. Você recebe poder quando você é filho de Deus. Você recebe uma paz que não se explica. Você recebe uma condição de resiliência que você pode ser esmagado e levanta de novo. Quantas vezes eu já tive que recomeçar coisas e projetos na área familiar, na área profissional e na área ministerial. De onde vem essa força? Estou com você todos os dias, Jesus falou. Isso é boas novas, isso é evangelho, é boas novas. Você está entendendo? Mas isso aqui só fala de uma coisa, vida abundante. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, mesmo neste mundo difícil, mesmo nesse mundo aqui, vida abundante. Porque a gente pode receber o baque e superar, porque eu estou com Jesus. Mas o mais importante ainda vem. O mais importante é vida eterna. Por mais importante que alguém seja, ele passa, ele morre. O Billy Graham, grande homem de Deus, grande evangelista, quando ele estava perto dos 90 anos, ele faleceu agora, esse ano, não é? O Billy Graham falou, olha, mais dia, menos dia, vocês vão ouvir uma notícia de que o Billy Graham faleceu. Isso é uma mentira. Quando você ouvir essa notícia, eu vou estar mais vivo do que nunca. Eu só vou ter mudado de endereço. Tudo passa e todo mundo passa. Mas o seu destino eterno pode ser com Deus
ou sem Deus. Por isso vai haver um juízo final. O juízo final é um grande julgamento que vai decidir o futuro da humanidade. E quando você fica revoltado com as coisas da maneira que são hoje, com as injustiças, com os estupros, com as maldades, quando você fica revoltado com as barbáries que acontecem hoje em dia, você pensa que Deus não fica? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado, da morte e da ira de Deus. Quantas vezes já passou pela sua cabeça e fala, será que Deus não vê isso? Será que Deus não vai fazer nada? Ele vai fazer, Ele vai. Está predestinado, está marcado. Vai haver um dia do juízo final. Mas Deus é tão bom que Ele espera que todos se arrependam, que todos se salvem, irmãos. Porque uma coisa é passar uma vida difícil aqui. Muita gente apanha da vida porque não tem Jesus. Mas outra coisa é passar a eternidade sofrendo. É disso que o Evangelho fala, de vida eterna e morte eterna. Por isso que Deus é tão bom, que Ele fala para os seus discípulos, vão por todo o mundo e falem das boas novas, porque quem crer vai ser salvo, vai escapar. Ô glória! O profeta Isaías, ele disse assim, que o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele. Sobre Jesus. Quando Jesus estava na cruz, estava no madeiro, né? Os nossos pecados caíram sobre Ele. Eu pude ter essa vida abundante que eu tenho desde os 20 anos de idade, quando entreguei a vida para Jesus. Eu pude ter essa vida abundante porque Jesus morreu na cruz por mim. E eu entendi isso, eu aceitei isso. E eu passei a ter vida abundante. Olha que privilégio que eu tive. Com 20 anos... eu comecei a ter uma vida abundante. Nunca mais fiquei sozinho. Só que Jesus falou que muitos dos primeiros serão últimos. Porque o amor de muitos esfria. Tem pessoas que receberam Jesus Cristo com 14 anos, 15, 20, 25 anos, e quando chega nos 50, 60, já tem o coração endurecido, amargurado, frio. E Jesus fala, olha, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Então eu quero exortar você a manter acesa a sua chama que você tem por Jesus Cristo, mantenha ela acesa a cada dia. A Bíblia fala que a chama não pode se apagar no altar, a chama deve arder continuamente. E hoje eu e você somos o altar do Senhor. Essa chama tem que arder continuamente. E como é que você faz essa chama arder continuamente? Quando as pessoas te decepcionam? Como? Eu vou manter essa chama? Não olha para as pessoas, olha para Ele. Olha para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como é que eu vou manter a chama acesa quando eu tenho desastres, problemas? Não olha para o problema, olha para Ele. E a sua chama vai manter acesa. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A palavra do Senhor diz que um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos vivem. Atos capítulo 9 conta sobre o dia que o apóstolo Paulo recebeu uma missão da parte de Deus. Paulo recebeu um chamado, recebeu uma missão, ele foi comissionado. Jesus falou, Paulo, você vai trabalhar para mim, você vai falar de mim a sua vida toda. Veja lá, Atos capítulo 9. E Saulo é o seu nome original, né? Saulo da cidade de Tarso, Saulo de Tarso. Depois que ele se converte, ele passa a se chamar Paulo. Eu não sei exatamente o que significa Saulo, eu não me lembro. Saulo é o desejado. Olha que lindo. Saulo significa o desejado, né? Implorado. E depois
da conversão, Saulo, desejado, ele passa a se chamar Paulo, que significa pequeno. Porque ele falava, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu sou como um abortado, como um nascido fora de tempo, mas ele teve misericórdia de mim. Então importa que ele cresça e eu diminua. O meu nome? Pequeno. Paulo. Aquele que era o desejado. Aquele que era fariseu da linhagem de Benjamim, falava vários idiomas, ele fala, meu nome é pequeno, porque grande é ele. Oh, glória! Mas aqui está o chamado dele. Ele, veja aqui Atos capítulo 9, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Se você tivesse naquela época, Saulo estaria perseguindo você, se você fosse realmente um crente de verdade. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele pediu e foi para Damasco para prender homens e mulheres cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ei, Saulo estava perseguindo crentes. E Jesus se interpõe no caminho e fala, por que você está me perseguindo, desejado, Saulo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse próximo versículo aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, aqui no verso 5, como é que está na Bíblia de vocês, a revista atualizada, a NVI? O versículo 5, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguém tem essa versão? Atualizada, NVI? Não? Amém. O que quer dizer recalcitrar contra os aguilhões? Em linguagem bem coloquial é dar murro em ponta de faca. Jesus fala, Saulo, eu vou te mostrar, duro é para você ficar dando murro em ponta de faca. Você está perseguindo a mim, eu sou Jesus Cristo. E ele, tremendo e atônito, obrigado. Não, então eu falo o versículo seguinte. Aí já está no versículo seguinte aqui na Bíblia. Obrigado. Então você vê algumas versões da Bíblia, não tem essa parte. Ali já passa para o versículo seguinte. Por isso que eu recomendo a você, ou você tem o grego e o hebraico, né? Ou então tenha várias versões da Bíblia. Amém? Eu tenho umas 12 versões da Bíblia. Ai, que importante, né? Irmão, é que eu já tenho mais de... Vou falar por perto, já tenho mais de 57 anos. Então deu tempo de comprar muitas Bíblias. Amém? Então, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. E aí o Senhor Jesus diz a Paulo que ele deve pregar o Evangelho. Deve pregar o Evangelho. Então, desde então, Saulo se converte e ele passa a pregar o Evangelho. Ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas. Ele era muito culto, ele falava vários idiomas, ele era influente entre os judeus. Mas a partir de então, ele dedicou a sua vida a pregar as boas novas, porque ele entendeu que era questão de vida ou morte. Todo aquele que receber as boas novas e crer será salvo, mas quem não crer está condenado. Você imagina uma pessoa
que morra hoje à noite. Hoje à noite. Jesus falou, você é louco, homem. Você está trabalhando para juntar dinheiro, encher os teus celeiros. Hoje em dia, diria, você está querendo encher o seu banco, a sua conta bancária de dinheiro. Você é louco. Essa noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem preparado vai ser para quem? Essa noite pedirão a tua alma. Você imagina uma pessoa que hoje à noite morra sem ter crido nesse evangelho de verdade, sem ter recebido Jesus como Senhor, já está condenado a julgamento. Vai para julgamento. Não tem mais jeito. O profeta Isaías falou, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O dia da salvação é agora, é hoje. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 15 minutos. Não é verdade? Não estou apelando, é verdade. Imagina se alguém morre sem ter feito uma entrega da sua vida a Jesus Cristo, já está condenado a julgamento. E julgamento, irmão, é julgamento. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 20, do julgamento final, que a vida de cada um vai ser aberta, vai ser exposta, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala, olha, eu me esforço, eu reduzo meu corpo à servidão, eu subjugo meu próprio corpo, para que havendo pregado muitos eu não fique de fora. Eu não quero ir para a repescagem, ele fala. O negócio é sério, a gente está falando de vida ou morte. O Evangelho, Boas Novas, é sobre salvação. Chamado semelhante, embora muito menos poderoso, tive eu também. Eu não me lembro bem a idade que eu tinha quando ele me chamou. Porque eu me converti com 20 anos, mas por volta acho que dos 25, eu não lembro, 26, ele falou que era para eu viver para ele. Falei, Senhor, mas eu tenho minha profissão, eu gosto da minha profissão, eu estudei para isso. Mas ele falou, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele usou essa palavra para mim. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aí eu perguntei para o meu pastor, o que eu faço? Ele falou, faz um seminário teológico. Já pensou? Faz um seminário teológico. E de Ubatuba eu fui para Anápolis, em Goiás, fazer seminário. Durante 3 anos eu viajava 12 ou 14 horas de carro para ir, mais 14 para voltar. De 6 em 6 meses, fazer seminário teológico. Por quê? Porque o Evangelho é questão de vida ou morte. Por que eu não vivo só a minha vida, eu vivo a sua também? Porque eu quero que você viva eternamente. Porque se você não levar essa palavra a sério, e se você morrer antes de levar essa palavra a sério, você vai para julgamento, e do julgamento pode ser que você não vá para a vida eterna. Eu sei que a palavra da cruz é loucura para quem não crê. Ele mesmo disse isso. Parece loucura, mas é verdade. Vamos agora então para, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero encerrar com esse texto. 1 Coríntios 9, 15. Palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. De que coisas ele está dizendo aqui que ele não quer se fazer valer dessas coisas? É no versículo anterior, no versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu vivo do Evangelho, eu vivo para o Evangelho. E o Senhor ordenou que eu devesse viver, receber por isso. Vocês, coríntios, vocês deviam me ajudar. Mas como eu não quero ser peso para ninguém, ele fala nessa carta, eu continuo trabalhando. Eu não quero fazer vã a minha glória. Agora veja o versículo 16. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, se eu faço de boa vontade, eu terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Paulo está dizendo que se eu fizer de má vontade esse trabalho cristão de pregar as boas novas, eu apenas desempenho um cargo que me foi confiado e nada mais. Mas se eu fizer de boa vontade, eu terei um prêmio. Logo, que prêmio eu tenho? Que evangelizando, eu proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Ei, Paulo tinha muito poder no Evangelho. Você, se você realmente é cristão, você tem poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A todos aqueles que o recebem, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo tem poder, mas ele fala, não quero abusar do meu poder no Evangelho, eu quero propor de graça o Evangelho. Porque sendo livre para com todos, eu fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Ganhar o quê? Paulo está falando de ganhar dinheiro? Não, ganhar vidas. O que importa é ganhar vidas. Porque quando uma vida é ganha para Jesus, ela está saindo do inferno, você sabia? A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus me resgatou do império das trevas. E olha que eu era um menino bonzinho, nunca tinha usado droga nenhuma. Já dei esse testemunho, né? A primeira vez e única que eu experimentei uma droga foi maconha. Já estava na faculdade. Cheguei de São Paulo e falei para minha mãe, que falou para o meu pai, que teve uma conversa comigo. Coitado, ele fez maior pesquisa. Quando ele me chamou no quarto, tinha lá uns 5 ou 6 livros, enciclopédias. Ele falou, filho, deixa eu te mostrar o que a maconha faz no cérebro. Deixa eu te mostrar as consequências para outras drogas. Ele foi me mostrando com amor nos livros. Então, eu era um bom menino, nunca conheci uma mulher antes da minha esposa, sexualmente falando. A primeira e única vez que eu usei droga, falei para minha mãe. Estudioso, entrei na USP. Mas estava no império das trevas e não sabia. Eu estava nas trevas e não sabia. Eu tinha um vazio aqui dentro, eu era infeliz, eu buscava Deus, buscava caminhos, eu lia. Eu estava no império das trevas e não sabia. E Ele me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É questão de vida ou morte, por isso que quando Ele me chamou, como chamou Paulo, eu sei, eu preciso pregar o Evangelho, porque isso me é imposto. Mas não por mal, por bem. Você entende? E aí Ele fala assim, olha, o versículo 20, e eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, que são os gentios, né, que nem conheciam a lei de Deus, para os que estão sem lei, eu me fiz como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Eu fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Porque no dia que a pessoa morre, terminou. Agora é só aguardar o julgamento. Amém? Mas essa palavra é para você que está ouvindo. Deus está preocupado com a sua salvação, com a sua vida eterna. Ah, mas essas coisas são tão normais. Jesus falou, olha, assim como foram nos dias de Noé. Jesus falou isso, nos dias de Noé, que as pessoas estavam se casando, estavam trabalhando no campo, estavam fazendo as suas coisas e de repente veio o dilúvio. E Jesus disse, vai ser assim a minha volta.
As pessoas vão estar fazendo as suas coisas normais, corriqueiras, e de repente, num piscar de olhos, Jesus volta, a igreja é arrebatada, e aí não tem mais jeito. Quem ficou, ficou. Isso é evangelho, isso é poder de Deus, isso é salvação, é vida eterna ou morte eterna. Amém? Você está entendendo? Eu sei que parece loucura, mas dê crédito, por favor. O apóstolo Paulo estava tentando falar isso para o rei Agripa, o rei. E o rei Agripa fala, olha, Paulo, quase que você me convence, por pouco que as tuas palavras me convencem. E Paulo falou, rei, como eu queria que você fosse igual a eu, exceto por essas cadeias que me prendem. Eu queria que você também fosse salvo, rei. Mas o rei Agripa não se salvou. Ele não creu. Mas você pode se salvar, você pode crer em Jesus Cristo, você pode crer nessa palavra, você pode entregar a tua vida para Ele. Você não vai virar marciano. Ele não vai mandar você para o Amazonas pregar lá nas tribos ribeirinhas. Ele não vai mandar você para o Iraque. Ele vai mandar você de volta para casa com paz. Só isso. Acredite. Amém? Então, só para terminar esse texto aqui, olha que o apóstolo Paulo diz assim, então, no versículo 23. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós, e agora a parte importante, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Ele estava aqui no tempo dos gregos, ele está aqui na Grécia, aliás, né? Corinto é na Grécia, já tinha aqueles jogos gregos. Todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi vós de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, lembra da luta greco-romana? É dessa época. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes, eu subjugo o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Assim eu me esforço, para que, havendo pregado a tantos, nesses anos todos da minha vida que eu já preguei, para que eu mesmo não venha ficar de fora, não venha ficar reprovado. Eu tenho que olhar pela minha vida também, pela minha salvação, porque Jesus falou que aquele que persevera até o fim será salvo. É a mesma coisa o apóstolo está falando, olha, todos aqueles correm no estádio, mas só um leva o prêmio. O pódio tem primeiro, segundo e terceiro lugar, às vezes tem até o quinto lugar, né? Em regatas, mas o que importa é o primeiro. Todos correm, mas só um leva o prêmio. E Paulo fala, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Você já pensou? Você lembra aquela corrida de maratona numa outra Olimpíada, que aquele corredor brasileiro, ele ia ganhar, ele estava em primeiro lugar, e um torcedor invade a pista e abraça ele, e ele perde o primeiro lugar. E não deram o primeiro lugar para ele. Não foi? Ele correu a maratona inteira. Agora você imagina, você viver a vida inteira. Você apanhou, você sofreu, você se superou, e você tentou. Você recebeu Jesus. Mas antes de chegar a cruzar a linha, e qual que é a sua linha de chegada? É o dia da sua partida. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, se Jesus voltar antes da sua morte. Imagina você que viveu a vida inteira e antes de cruzar a linha, você se desvia, você desiste, você deixa. Já pensou? Você perdeu, não adiantou nada, vai para julgamento. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que essa palavra de hoje ajude muitos a se salvarem hoje e muitos a voltarem para o caminho da salvação. Porque, irmão, desculpa, isso aqui não é brincadeira. Eu não entreguei a minha vida há 30 anos para viver para Ele e por Ele, se eu realmente não acreditasse nisso.
E posso te falar que em muitos dias da minha vida Ele tem se mostrado verdadeiro, fiel e real na minha vida. Aleluia! Então, o Pai enviou o Espírito Santo para habitar em você, para te ajudar, para te fortalecer, para te aconselhar. Jesus prometeu que vai estar com você todos os dias e prometeu que Ele intercede por você junto ao Pai. E com isso, a vida fica uma vida abundante. Isso é vida abundante. Mesmo no meio das lutas, dos problemas, das decepções, das tristezas, dos problemas todos, é vida abundante. Porque o Espírito Santo conforta, aconselha, fortalece. Jesus Cristo intercede junto ao Pai e está sempre presente. Por isso que Deus fala, não veio sobre você uma tentação maior do que você possa suportar. Antes, juntamente com a provação, Ele dá o livramento. E você começa a caminhar de glória em glória. Amém? Creia nisso. Isso é evangelho, isso é boas novas, isso é palavra de salvação, isso é poder de Deus. Se você quer, hoje você pode receber. É como Paulo fala, eu proponho de graça o evangelho. Jesus pagou o preço. Aleluia! Até a questão que muitas pessoas falam, mas na igreja vão tirar seu dinheiro. Alguém aqui te obriga a dar alguma coisa? Você tem que pagar para entrar? Você tem que pagar para receber a oração? Na hora do dízimo, da oferta, da primícia, quem quer dar e ninguém sabe quem deu, quanto deu. Não deixa mais o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Entrega a tua vida para Jesus, vive com Jesus. Você vai ver o que é vida abundante. Vai ver o que é saúde. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Que Deus te abençoe, que essa palavra fale no seu coração. Que o Evangelho seja a salvação e o poder de Deus para você e para a sua casa. Porque está prometido, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa do Pai. Amém. Amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.